E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Limp Games e vamos aqui com um Broken Review para o jogo Inspector Waffles Early Days. O jogo ele chegou agora no dia 12 de setembro para Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, porém ele já havia sido lançado anteriormente para PC via GOG e Steam. E é bastante interessante porque a gente pensa nesse subtítulo dele que é o Early Days, e isso remete ao Inspector Waffles, que é o jogo que mostra esse personagem já adulto. Aqui, como o subtítulo sugere, a gente vai acompanhar ele em sua jornada inicial, o que é bastante interessante porque essa jornada inicial ela traz também um outro visual que combina bastante com a proposta do jogo. Mas começando aqui pela sua narrativa, que vai se embrenhar na gameplay de forma inerente devido ao estilo que o jogo se propõe a ser. Ele se passa em um universo totalmente zoomorfizado, em que basicamente a sociedade é formada por mamíferos como gatos, cachorros e outros animais. E no caso aqui nós controlamos o personagem Waffles. E o Waffles ele é um gato. E ele está no seu primeiro dia como inspetor de polícia. Então entrando nesse universo a gente vai começar a fazer as investigações e vai começar a desenvolver a narrativa do personagem a partir dos casos que a gente vai desvendando. Aqui já vale colocar que os casos eles atuam de forma bastante independentes. Então, por exemplo, se você jogar o caso 2, o caso 1, o caso 3 e o caso 4, depois que você liberou tudo em qualquer sequência, meio que tanto faz. Porém, se você pegar e você fizer a primeira jogada na sequência, tem pequenas coisas que acabam vinculando eles, como por exemplo, na primeiro caso, você tem que desvendar o roubo de uma fita de videogame, um caso considerado bastante banal se você parar a comparar com os outros casos. Porém, ali você já vai ter contato com uma empresa de segurança que vai ter uma lista de códigos de alarmes de outras empresas. No segundo caso que você vai investigar, uma empresa que constrói ímãs vai ter uma porta que vai precisar de uma senha, e essa senha ela estará remetendo ao primeiro episódio que você jogou, porque naquele livro de senha tinha o código daquela porta. Então é um jogo que ele faz essa parte, digamos que acumulativa de conhecimento entre as fases, e é bastante interessante porque com isso você esconde puzzles que você pode fazer e que serão, digamos que opcionais, mas que tornam o jogo mais divertido de você explorar. Então isso é um dos elementos que eu gostei bastante, que vai mesclando o contexto narrativo com a gameplay do jogo, que se baseia no aspecto de ser um point and click, porém com você realizando investigações, né? O point and click em geral ele já é voltado bastante para esse viés, mas aqui a gente vai ter o point and click geral de você achar itens que você precisa, e então você vai com os personagens, interroga os NPCs e utiliza esses itens para incrementar as perguntas. Então é bem legal porque isso direciona se você tá calibrado para conversar com aquele personagem ou não, se você vai precisar visitar um outro ambiente. Então você tem uma noção da sua progressão na fase. Então é bem intuitivo, é bem gostoso. As investigações eu achei bem tranquilas. Nós temos alguns puzzles ali, podem ser um pouco mais complicadinhos, mas é um ou dois. No geral, o jogo todo é bem sossegado de você fazer. Nós temos 6 fases ali e, que nem eu já falei, é bem divertido. Você consegue completar ele em umas 4 horas, talvez 4 horas e meia em uma primeira gameplay. Então esse é o contexto narrativo e que acaba misturando também já o aspecto de gameplay. A gente que vai ter uma câmera top-down, essas mecânicas de point and click e investigação, como eu já comentei anteriormente. E elas funcionam bem. Ainda mais porque, como a gente está falando dessa mistura narrativa e gameplay, os NPCs eles são bem construídos. Eles são personagens divertidos e que quando você conversa com eles, você já pega a sua intenção pelos textos e palavras que eles falam. Conforme você avança na história, você consegue deduzir quem está mentindo ou não. E quando você juntar todas as pistas, você conversou com todo mundo, interrogou, você vai no seu parceiro de investigação e fala: olha, eu tenho a resposta. E ele vai te fazer 4 perguntas e você tem que acertar elas para você conseguir concluir a fase. Então assim, é bastante divertido, ele é um jogo leve,
ele tem essa característica também de ser um jogo noir, né, de investigação, só que ele é mais solar, eu diria. Ele traz uma palheta de cores mais claras, que não é tão comum em jogos do gênero noir, já que muitas vezes esse estilo de jogo ele é aplicado com temáticas um pouco mais dark, um pouco mais, olha a máfia, olha, sabe, esses criminosos. Aqui nós temos isso, mas de forma bem mais leve. E um ponto que eu acho que não pode passar batido é a questão do visual, que eu comentei até que o Early Days conversa bem com a proposta dele, porque aqui nós temos uma emulação de um jogo de Game Boy Advance, o que é bastante interessante porque você vai ter o visual característico do jogo, um padrão de pixel também bastante característico, uma limitação da tela que reflete em todas as plataformas na qual o jogo está disponibilizado. Então assim, ele pega essa parte de visual, cumpre ela de uma forma muito competente e divertida, sabe? Não só trazendo aquele sentimento nostálgico, mas a questão da gameplay mesmo, ela é simples e conversa bem com a intenção dos desenvolvedores. E uma coisa que eu fiquei bem feliz de ver, no sentido de referência mesmo, é porque esse apelo nostálgico, ele vai um pouco além do que a gente pensa quando a gente fala do Game Boy Advance, porque ele ainda faz referências a Pokémon, porque no começo do jogo, por exemplo, a gente tem o nosso personagem acordando na cama, indo conversar com a sua mãe e saindo para o seu trabalho, tal qual os nossos personagens dos Pokémons Fire, Red, Green, ou seja lá qual for, fazem para ir buscar o seu Pokémon no laboratório e começar a sua jornada. Então aqui o jogo ele traz uma prequel bastante interessante, com desafios que eu diria ponderados, mais tendendo ao fácil do que ao extremamente complexo. E que eu acho que se você estiver disposto a dar uma chance para esse jogo, você vai se divertir bastante. O jogo tem muito a ser explorado, além do que a gente já faz para completar a fase. Mas bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, que vocês vão ficar por dentro de tudo que for sendo lançado por aqui. E nos comentários fala aí se vocês já jogaram Inspector Waffles Early Days, ou se jogaram Inspector Waffles, o que vocês acham do jogo, o que vocês acham desse estilo de game. E claro, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.